Senhores telespectadores, o nosso passeio de hoje é à vila de Castro Verde. Castro Verde, no Baixo Alentejo. É uma terra que aqui há uns anos não havia lisboeta nenhum que não conhecesse, porque ficava a caminho do Algarve. Muitas vezes a gente saía de Lisboa muito de manhã, chegava aqui, já vinha com fome, almoçava-se em Castro Verde, ia-se dormir ao Algarve. Bom, agora é claro, fizeram outras estradas, já se não passa por aqui, mas Castro Verde justifica inteiramente uma visita. Justifica-o pelo seu passado, justifica-o pelo seu presente e justificam até pelas preocupações com o seu futuro. O passado liga-se ao próprio nome, Castro Verde. Como sabem, o Castro era uma povoação pré-histórica. Muitos castros, é claro, chegaram à época romana, foram romanizados. Em todo caso, há 3.000 anos, estas colinas estavam ocupadas por castros, povoações que viviam aqui de uma agricultura de subsistência, algumas já com gados. Um castro verde. Verde porquê? Então os outros eram azuis, eram amarelos, eram encarnados? Não. Nessa altura ainda não havia clubes, portanto os castros eram todos da mesma cor. Só que este era um castro que tinha o verde. O verde quer dizer a pastagem. Era o ponto de reunião das grandes quantidades de gado que vinham lá de cima da Serra de Estrela no inverno, quando lá faltava o pasto, vinham, desciam, andavam quilómetros e quilómetros e vinham se reunir aqui nesta grande charneca que era o castro das pastagens, o Castro Verde. Há ainda hoje lugares e tradições que recordam esse tempo da transumância. Eu vou talvez mostrar alguns. Por agora, queria chamar a atenção para isto. Estou-lhes a falar exatamente no que resta do castro. É uma plataforma elevada. Essa plataforma, aqui debaixo do sítio onde eu estou, quando fizeram estas obras, apareceram muitas ossadas, porque isto era um cemitério. Um cemitério junto da igreja, um cemitério medieval. E depois foi feita a igreja, que é o sítio sempre mais ilustre do lugar. Ao lado havia uma capela de Santo António. Essa capela, quando veio a República, naquela senha anticlerical, puseram-lhe uma carga de pólvora e deitaram-na abaixo para fazer os passos do Conselho, e hoje os passos do Conselho daquele lado, a igreja deste, são os dois lugares mais ilustres de Castro Verde e assentam exatamente na plataforma do castro, na plataforma que provavelmente está ocupada e habitada desde há cerca de 3.000 anos. Quando os romanos chegaram, no século II a.C., muitos castros foram abandonados porque eles obrigaram os habitantes a vir para as planícies, mas muitos outros foram ocupados pelos próprios romanos. E não faltam aqui na região vestígios da presença romana. Eu vou mostrar-lhes um dos mais surpreendentes e preciosos vestígios da presença romana no Alentejo. Imaginem nem mais nem menos do que isto. Uma mina, uma verdadeira mina
de lucernas. Bom, uma lucerna é isto. Uma lucerna. Estão a ver uma lucerna? Aliás, ela tem aqui uma divindade, é um hélio, é o sol, uma divindade da luz, o que não admira, porque isto era para iluminar. Por aqui deitavam azeite, naturalmente o pior azeite que havia, por aqui saía um pavio e era com isto que se iluminavam. Devo dizer que não era assim tão simples, porque num quarto pequeno eram, em regra, a gente sabe isso pelos autores antigos, precisas pelo menos 10 lucernas para ver alguma luz. Agora, o que é interessante é que aqui a 2 passos de Castro Verde, em Santa Bárbara dos Padrões, andava uma máquina a fazer um desaterro, quando de repente começou a trazer ao de cima milhares e milhares de cacos e algumas lucernas inteiras. Tinha encontrado um depósito de lucernas votivas. Eu tenho aqui, diante de mim, algumas, uma pequeníssima amostra, porque a totalidade das lucernas, entre inteiras e partidas, calcula-se aproximadamente o número de 20.000. Imaginem. Muitas delas, todas vieram de fora, não são feitas aqui. Muitas têm realmente moldadas figuras. Reparem, este cavalo, é um cavalo realmente muito bonito, mas em muitos casos, eu tenho aqui 2 com Diana Caçadora. E reparem como é engraçado. Aqui é a Diana que anda à caça com o seu arco, mas aqui já é uma Diana que volta da caça porque caçou uma perdiz. Vem, ainda hoje há muitas perdizes aqui. Neste caso, é uma divindade grega e romana, é o Hermes, o Mercúrio, era o mensageiro dos deuses, era rápido e por isso tinha asas. Isto é nem mais nem menos que o Zeus grego, Zeus que deu Deus em português, e que é o Júpiter romano. Aqui tenho um Eros a cavalgar um caprichoso cavalo, o Eros que fazia partidas, e o Eros teve sempre muito poder no mundo. Claro que com o Eros relaciona-se a vida erótica, que também não falta. Isto representa uma cena erótica, como calculam, é uma das lucernas mais requisitadas pelos visitantes do futuro museu. Eu poderia-lhes mostrar muitas outras. Olhem, isto, por exemplo, são máscaras de tragédia. Mas tudo isto são temas, isto é uma verdadeira mostra da civilização e da cultura romana. Está a ser preparada, porque ainda há milhares e milhares, tenho aqui, há milhares de peças destas. Olha, isto, por exemplo, é peça, vem como saiu da terra, está aqui, um bocado aqui, outros bocados, esta era a pega, esta provavelmente será a parte da frente, ou dela, ou de uma outra qualquer, mas tudo isto está ainda em vias de restauração, aliás, com um trabalho muito perfeito, muito civilizado e muito adiantado, e que vai ser um museu a cargo do Núcleo de Arqueologia do Cortisol. Esta palavra cortisol, a princípio, eu não gostei. Cortisol, mas que raio é isso do cortisol? Eu nunca ouvi falar em cortisol em parte nenhuma. Cortisol, perguntei, então o que é o cortisol? Aqui está o cortisol. O cortisol é uma ave raríssima que está em todo o mundo em vias de extinção, mas que ainda existe aqui na região de Castro Verde.
aliás aqui em toda a região, existe uma avifauna, quer dizer, uma fauna de aves extremamente importante. Não é só o cortiçol. Por exemplo, aqui, em Castro Verde, existe a maior colónia de abetardas do nosso país. Há mais de 600, ainda se vêem. Aliás, nesta altura, o meu telespectador vê além aquela encosta, vê-as a subir, estão a pôr-se lá na crista da encosta. Bom, e tal e bem uma dúzia de abetardas. Elas juntam-se aos bandos de 20 e 30. São animais pesados, pesam mais de 15 quilos. Chamam-lhe aqui a rainha da estepe. Elas procuram assim lugares planos, porque para levantar voo têm que fazer uma grande corrida, são um pouco como os aviões. Essa proteção das aves aqui em Castro Verde tem sido encaminhada com um excelente critério. Os agricultores têm razões para proteger as aves e não são razões a dizer não faz, não mata, não passa, não diz. Não, é o contrário. São estímulos, são prémios, são recompensas. É a Liga da Proteção da Natureza a comprar enormes espaços. Olhem, tem aqui na região mais de 2.000 hectares onde as plantações são feitas de maneira a atrair as aves. Reparem, eu estou-lhes a falar aqui, estou aqui no Monte das Oliveiras, reparem como atrás de mim está uma colónia de cegonhas. Estão ali, a gente veio para aqui fazer a filmagem, elas estão tão habituadas a ver pessoas que nenhuma fugiu. E nenhuma fugiu por uma razão, é que desde há muitos anos que ninguém lhes faz mal nenhum. As aves aqui convivem com as pessoas e em breve este Concelho de Castro Verde será realmente uma reserva da natureza que terá este atrativo enorme de haver aqui milhares e milhares de aves de muitas espécies que estão por todo o mundo em vias de extinção, mas que aqui continuam assim, aqui junto de nós. Elas parece que estão a assistir à gravação, até estão interessadas no programa. Desse tempo dos rebanhos, em Castro Verde era uma concentração de pastores e de gado vindo de toda a parte, ficaram vestígios. Há, por exemplo, aqui uma aldeia, aliás, uma aldeia muito bonita, que é as Entradas. As Entradas era o ponto onde os grandes rebanhos entravam aqui na zona do pasto de Castro Verde. Outras tradições eram as mantas alentejanas. Pode-se dizer que as mantas de lã pura, às listras brancas e castanhas, era além das ovelhas brancas e das ovelhas pretas, essas mantas agasalharam o povo português durante séculos. Chegaram até há pouco tempo. Hoje, aqui em Castro Verde, aliás, numa aldeia perto, há já só uma senhora, a senhora Dona Mariana, que estão a ver trabalhar, que é a última abencerragem das artesãs das mantas. A única pessoa que aqui ainda é a lã que vem do rebanho, que aqui é cardada, que aqui é fiada e que faz a manta. Uma outra tradição que se perdeu, e eu essa custa-me a compreender, é a do queijo de ovelha, com tantos rebanhos, porque há hoje milhares e milhares de ovelhas e não há uma indústria de queijo. E é curioso que, em compensação,
aparece o queijo de cabra, acabado de fazer. Bom, e as cabras aqui são muito poucas a comparar com as ovelhas. Eu isto tenho dificuldade em compreender. É claro, uma hipótese podia ser esta. É que os donos das ovelhas não precisam de fazer leite. Têm muitas ovelhas. Ao passo que os donos das cabras são os rebanhitos mais pequenos e lá precisam de colher o leite para fazer o queijo. É uma hipótese. Bom, mas creio que a verdadeira explicação é outra. É que toda esta região passou da civilização pecuária a uma civilização industrial. É a história da mina. A verdade é que, apesar do desaparecimento dessas atividades económicas, Castro Verde continua a crescer, cresce a olhos vistos, tem ruas novas, tem belos cafés, tem espaços culturais, merece um elogio. Realmente a ação aqui da Câmara, porque tem feito do que era aqui há uma dúzia de anos uma pobre e abandonada aldeia aqui da Charneca, tem feito uma vila exemplar. Hoje parece uma cidade. Bom, mas isso tem a ver muito com uma mina, a mina de Neves Corvo. Bom, Neves porque, olhem, aquela aldeia além é a aldeia de Neves, além à outra é a aldeia de Corvo. E a mina fica entre as aldeias de Neves e do Corvo. Portanto, para não ter o nome de uma nem de outra, a mina de Neves Corvo. A mina situa-se nesta faixa piritosa ibérica. Ela deve ter início ali, mais ou menos perto do Cercal do Alentejo, atravessa todo o sul da península e vai até Sevilha. Claro, uma faixa piritosa é uma faixa de pirites. Todos sabem, as pirites são sulfuretos de ferro e que têm associado o cobre, o chumbo, o zinco. Hoje, claro que já isso tem sido explorado desde há muito tempo. Os romanos tiveram grandes minas aqui. Aliás, foi uma das razões da fixação dos romanos em La Rascola. Mas eu acho que muito antes dos romanos, por causa do cobre, este cobre precioso que servia para fabricar o bronze. Vieram de longe, vieram lá do Oriente, os exploradores de metal. Bom, isso está na origem até da civilização que se desenvolve aqui no sul da Península Ibérica. Hoje, esta mina é o que dá alma, vida e força a toda a povoação de Castro Verde. Os mineiros estão nesta altura a trabalhar lá muito no fundo, a cerca de 700 metros de profundidade. O minério do cobre é trazido, vem até ao alto daquela torre e está a ser transportado. Veem, aqui esta correia transportadora está a ser transportado. É um minério que tem cerca de 6,5% de teor de cobre. Eu tenho nas mãos uma amostra de minério, claro, esta com um teor muito superior, isto parece ouro, é quase minério puro, mas mesmo estes 6,5 são um teor excepcional. Olhem, o cobre do Chile
tem 1,5%. Aqui já arrancamos do ventre da terra 30 milhões de toneladas de minério. Isto, no conjunto da Europa, é extremamente importante. 30 milhões de toneladas. E às vezes dizem-se umas coisas alarmantes, a mina vai parar, não sei quê, não sei quê. Está garantido que o cobre, as reservas do cobre que lá estão, duram seguramente até o ano 2016, quando acabar esse filão de cobre, e outros podem ser descobertos. Há depois minério de zinco até o ano 2030 e, entretanto, as explorações continuam. Tem havido uma contínua reposição. Quando se esgota o minério, as sondas já encontraram outras reservas. Há só razões para ser otimista. Não queria acabar esta visita à mina sem fazer referência a um aspecto que me parece realmente muito importante. Sei que em certos setores dizem que eu sou contra a ecologia, que tenho protestado contra as proibições daqui e dali. É certo que tenho protestado. Não é verdade que seja contra a ecologia. Eu sou contra a estupidez. Ecologia não é proibir. Ecologia é orientar, é aperfeiçoar, é fazer com que a vida reine onde podia morar a morte. E estamos exatamente perante um caso desses. Não há mina nenhuma que não tenha realmente efeitos negativos. As minas trazem lá do fundo aquela massa toda de terras, mas é claro, daquilo uma pequena parte é minério precioso e uma grande parte são coisas para deitar fora. A essas coisas para deitar fora chama-se os rejeitados. Bom, os rejeitados, no fundo, são terras que têm ainda uma grande quantidade de resíduos de metal, de ferro, de cobre, de zinco, e são águas que, se ficarem ou assim abandonadas, transformam-se em águas ácidas e têm efeitos terrivelmente negativos. Eu já fui com os meus telespectadores a São Domingos. Já lhes disse que aquilo eram rios de veneno. É isso. Foi o resultado de deixarem os resíduos das minas ali a céu aberto. Ora bem, aqui nesta mina, o que fizeram? Pegaram-nos rejeitados, trataram-nos, fizeram-lhe aditivos que praticamente tornaram-nos pouco tóxicos, meteram-nos em canos que andaram quilómetros e quilómetros e que vieram ter aqui, pois fizeram esta muralha, isto é uma muralha com muitos metros, veem? Isso criou aqui em cima uma espécie de lagoa artificial. Canalizaram para aqui alguns ribeiros e permitiu, isto tornou possível, fazer uma barragem, esta grande barragem que estão a ver, ela é enorme e tem pelo menos 6 metros de água limpa, que fica por cima dos tais rejeitados que são depositados no fundo. É claro, com esta capa, com esta camada de água, os rejeitados não recebem oxigênio, portanto não podem oxidar e nunca são tóxicos. E aqui, no que era uma charneca desértica e desolada, nasceu um ninho de vida. Eu acho que viram há bocadinho um grande bando de garças brancas, ali à volta dos seus ninhos. Não são só as garças. Há aves de muitas espécies. Aqui
há já milhares de lebres. Quer dizer, tudo isto se transformou num alfobre de vida. Num alfobre de vida, num sítio que, se não fosse este tratamento, era, como vimos em São Domingos, um purgatório e um lugar de morte. Mas o que torna a vila de Castro Verde mais famosa na história de Portugal não são nem as lucernas romanas, nem as abetardas, nem as minas, é a Batalha de Ourique. Batalha de Ourique, que segundo uma tradição muito antiga se deu aqui. Eu estou no Monte de São Pedro das Cabeças. Diz que cortaram aqui as cabeças aos mouros. Faz-se aqui uma festa todos os anos. É uma verdade oficial. A verdade é que é uma batalha acerca da qual não sabemos quase nada. Bom, mas isso é um bom assunto para um próximo programa.